por terem divulgado aí junto aos membros da Câmara as informações do consórcio a respeito do início da operação estiagem. Então, nós sabemos, né, agora finalizamos o mês de março, então agora a partir de abril as chuvas elas reduzem significativamente na bacia até lá o mês de setembro, e o consórcio PCJ encaminhou, né, para os nossos municípios associados, né, então documentos a respeito do início da operação estiagem, orientando para que os municípios já iniciem as atividades observando de forma mais direta a questão do consumo eficiente da água, práticas de uso e conservação da água no solo, e também o Francisco deu, inclusive, uma entrevista, né, na CBN na última semana, e aí o link também da entrevista foi compartilhado junto aos membros aqui da CTMH, então eu gostaria de agradecer aí a contribuição de todos na divulgação desses materiais. Tá bom, Alexandre? Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Nós agradecemos sempre, né, a união de forças aí com o consórcio, né, o comitê, o consórcio, as outras entidades. Então, nós que agradecemos, e sempre que tiver materiais de interesse para compartilhar, nos mande, que faremos com certeza. Bom, seguindo nossa pauta agora, vamos partir para o nosso item ordinário da leitura e apreciação da ata. Eu pediria para a Secretaria Executiva projetar a ata em tela. Nossa última reunião, para aqueles que puderam participar, foi presencial, lá no reservatório Jaguari, onde todos puderam se confraternizar. Mais uma vez agradecendo aqui a Sabesp pela recepção e, naturalmente, pelo almoço. Então, está aqui em tela a nossa ata. Eu creio que não recebemos nenhuma contribuição ou sugestão de alteração de texto ou registro de presença. Tivemos quase 90 participantes, 92, se eu não estiver enganado. Obrigado, Rafael, também, Luciano e todos da Sabesp aí que nos ajudaram a nos receber. Então, fica aí a ata em tela. O Felipe hoje está pedindo palavra, não sei se ele está batendo palma ou está pedindo a palavra. Por favor, Felipe. Não, só parabenizando a todos e a Sabesp pela acolhida à CTMH. Eu não pude estar presente, estava de férias, então gostaria muito de ter participado, mas nós vamos, para aqueles que não tiveram oportunidade de ir, o pessoal da agência, com os coordenadores das câmaras técnicas, a gente está vendo se vamos marcar uma nova visita aí, depois a gente compartilha isso com os membros, para aqueles que não tiveram oportunidade de participar. Isso mesmo, Felipe. E também já fica aqui, né, um convite para que a gente repita a dose em 2025, né, para a gente novamente fazer uma reunião, talvez lá na própria barragem. Mas, então está em tela, eu consulto aos membros se há alguma alteração na ata, se não houver, vamos colocar em apreciação. Aqueles que concordam na ata da forma que foi enviada a todos, permaneçam como estão, caso contrário, por gentileza, registrem no chat. Não havendo, então a ata está aprovada por unanimidade e irá para a publicação no site dos comitês PCJ. Seguindo a nossa pauta, nós vamos dar uma olhadinha na situação da bacia hoje pela manhã. Esses são os dados de hoje da nossa rede telemétrica das 7h30. Os membros fiquem à vontade para fazer colocações, registrar ocorrências, né? Começando na parte superior, a bacia do Jaguari, né? Os dois primeiros postos ali, Pires e F25B, na ordem aí de 18, 19, 20 metros cúbicos por segundo, né? Hoje está sendo descarregado a mínima, pelo último comunicado do DAE, de 0,25 no Jaguari e Jacareí. Descendo o rio aqui em Guaripocaba, né? O primeiro posto que a gente tem ajudante de reservatório, com 1,79. Aquele posto de qualidade que a gente falou no início da reunião, está próximo a esse posto de Guaripocaba, aqui na captação de Bragança, quanto ao aspecto qualidade, né? Então, 1,79 em Guaripocaba, descendo o rio, 8,77 lá em Buenópolis, Morungaba. Quando já temos dois postos da Bernardo Figueiredo, né, que é o PCH, uma pequena usina hidrelétrica que é ali, na ordem de 9 metros cúbicos por segundo, e lá em Jaguariúna, já que ainda em patamares, né, variam bastante aí com ocorrência de chuvas. Eu vi que até o Ricardo de Jaguariúna está por aí, se tiver algum comentário, na ordem de 9,3 metros cúbicos por segundo na calha do Jaguari, de Jaguariúna. Ricardo, acho que está pedindo a palavra. Fique à vontade, Ricardo. Bom dia.
Acho que não te ouvimos. Não sei se você nos ouve, Ricardo. Ele nos ouve, mas só está resolvendo um probleminha. Agora faz som? Agora te ouvimos perfeitamente. Maravilha. Não, bom dia, Alexandre, bom dia a todos. É só um pequeno registro, né? A última quinzena foi bastante tranquila, né? Então estamos com patamares confortáveis ainda. Agora, acabei de olhar aqui, nós estamos aí na faixa dos 9 metros cúbicos por segundo. As chuvas vieram da maneira que todo mundo gosta, né? Em volume razoável e bem distribuída. O que tem contribuído bastante com a tratabilidade da água, né? Então, de fato, aqui a gente ainda está com uma situação boa, confortável, que vai merecer atenção aí. Eu acredito que dentro de 15 dias em diante, se concretizar a previsão de pouca chuva, aí sim a gente vai ter que esquentar um pouco as discussões aqui em relação ao nosso trecho do Jaguari. Obrigado. Obrigado, Ricardo, sempre aí atento, continua nos informando, somente agora na estiagem, né? Sempre é um ponto de atenção esse posto de Jaguariúna. Olhando para o Rio Camanducaia, como afluente aí do Jaguari, em Amparo 8,78, Taobó 9,28, e aí já depois da confluência do Jaguari com o Camanducaia, o posto lá em Paulínia, Zeferino Vaz, na ordem de 21, Usina Estéreo em Cosmópolis 22, e o último posto que a gente tem ali na captação de Limeira, lá da BRK, na ordem aí de 24 metros cúbicos por segundo, é o último posto que a gente tem no Jaguari. Então veja que vazões em patamares bastante aceitáveis do ponto de vista aí de disponibilidade, né? Olhando agora a parte inferior da figura, vamos olhar um pouco a bacia do Atibaia. Primeiro o Cachoeira, né, que está com uma afluência aqui de 6, desde o dia 1º está sendo descarregado 2,25 aqui do reservatório Cachoeira, e o posto Piracaia Centro marcando 2,34, né? Então veja que de fato os postos estão bem calibrados, né? Refletem bastante uma descarga de 2,25, registrando 2,34 no trecho a jusante. E mais na parte inferior da tela, aí o Atibaia, com 2,41 de afluência, está sendo descarregado 1,5 desde o dia 1º, e o posto Mascate, que é o primeiro posto a jusante, registrando 1,86. Então, veja que, de fato, os postos têm representado as descargas, né? E aí, descendo o Rio Atibaia, em Atibaia, 5,12, bairro da Ponte, lá em Itatiba, 10,71, e captação em Valinhos, posto importante aí para o Daed de Valinhos, para a Sanasa, naturalmente para os outros usuários ajudantes, 12,27. Lembrando que a meta é 12 de média móvel de 15 dias e 10 de média diária, depois o pessoal da sala de situação vai mostrar os resultados. Desembargador Furtado 13,45, o Enhumas 1,47, e o último posto que a gente tem no Atibaia, já na chegada lá do reservatório de Salto Grande Americana, na ordem de 40. Nós temos o Atibaia com 40, o Jaguari aproximadamente com 24. Aí o primeiro posto que a gente tem lá no Carioca, em Americana, 45, a Maratá em Americana, que é um parque lá, 46, em Santa Bárbara, Piracicaba, 48, e o Piracicaba lá na Rua do Porto, perto dos restaurantes, na ordem de 60 metros cúbicos por segundo, o patamar de hoje, de manhã. E o Corbataí, lá em Rio Claro, 3,39, Batovi 5,43, e logo a jusante da captação do SEMAI, arredondando aqui 15 metros cúbicos por segundo, e o último posto que a gente tem no Piracicaba, aí já indo em direção ao Tietê, o posto lá de Artemis, na ordem aí de 73 metros cúbicos por segundo. Pergunta aos usuários aí das cargas do Atibaia, Jaguari, Piracicaba, mais influenciados diretamente pelas descargas hospitaleiras, se há algum registro, alguma ocorrência. Não há. O Rio Capivari, vamos falar um pouquinho de outras cargas agora. Eu vi que o Sinésio está aí, fique à vontade para falar sobre o Capivari. Lá na Reforma Agrária, 1,23, e lá em Montemor, 5 metros cúbicos por segundo. Sinésio, da Sanasa Campinas, alguma consideração sobre o Capivari? Bom dia a todos. Sim, a água está boa, né? Ela está uma qualidade físico-química boa para tratar. Nós estamos trabalhando com a estação.
Nós temos vazão reduzida na estação aqui, em torno de 200 litros por segundo. E nós estamos trabalhando tranquilo com essa água, né? A qualidade dela não está tão difícil para tratar. Porém, o nitrogênio dela hoje está em torno de 2,25 e, aliás, 2,99, né? E estou aí nós usamos aqui hipoclorito de sódio, né? Nós estamos usando aqui na pré-cloração 240 ppm, o que vale mais ou menos 24 ppm de cloro, se fosse clorativo o gás, né? Então, está tranquilo. Eu acho que com essa chuva que deu aí, melhorou bastante a água, porque a vazão do rio ali na reforma agrária está uma vazão boa lá, né? A vazão normal não é essa, bem menor. Okay? Então a gente está contente com isso aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sinésio. Como é difícil viver nessa situação. 1,23, o Sinésio está comemorando que o rio está com 1,23, que de fato para aquele trecho é uma vazão bastante superior ao que a gente está acostumado a ver. Mas veja que nas bacias do PCJ a gente celebra quando 2 casas decimais de vazão ficam positivas, né? Verdade. Tá certo. Obrigado aí, Sinésio. Registrar também que o Ivan Canari, lá do SEMAI de Piracicaba, disse que não tem nenhuma ocorrência a registrar tanto no Piracicaba quanto no Corumbataí. E na sequência, o Rio Jundiaí, Campo Limpo com 1 metro cúbico, Itaici 22, importante ali para a captação de Indaiatuba, do site de Indaiatuba, e o último posto que a gente tem lá na afluência com o Tietê. Então, essa, de maneira geral, é a situação da bacia nesta manhã. Uma situação pós-chuvas, né? Evidentemente que agora, com o início da estiagem, esses números tendem a cair rapidamente, como a gente já espera e convive aqui, né? Então, está aí os dados para a gente dar uma olhada. Eu queria passar a Sandra, da CTH, está solicitando a palavra. Bom dia, fique à vontade, Sandra. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Está tudo bem? Perfeitamente. Tá, eu queria só fazer um esclarecimento em relação à vazão da estação Rio Atibaia acima de Paulínia, que nesse print de tela ele está mostrando uma vazão de aproximadamente 40 metros cúbicos por segundo, mas ele não representa a vazão que está atual, ok? Se vocês repararem, nesse valor tem 40,89 metros cúbicos por segundo e do lado ele fica mostrando um reloginho, tá? Não sei se vocês observam isso, mas se vocês abrirem na tela do site tem esse reloginho. Esse reloginho, ele mostra que a informação que está sendo disponibilizada nesse diagrama unifilar, ela está em atraso, tá? A estação Rio Atibaia acima de Paulínia, ela está fora do ar desde o dia 1º. O sensor, a gente está com uma manutenção corretiva programada para hoje, a gente já foi ontem, foi na segunda-feira e vai hoje de novo, para verificar o que está acontecendo com o sensor de nível. Então, a vazão de 40 metros cúbicos, aí ela não é real, ela não é a vazão que está representando no momento ali na estação, tá? Muito obrigado, Sandra, por fazer esse destaque. De fato, agora acabou passando aqui, eu esqueci de falar. De fato, essa estação está em manutenção, e eu não sei, coloco só como sugestão para os gestores da rede, aí, agência, FCTH, talvez destacar, quando for esse o caso, claro que na forma de tabela eu vi que o dado, inclusive, nem está aparecendo, mas isso. Como o unifilar acaba aparecendo, colocar talvez uma legenda melhor, ou se possível colocar uma cor diferente quando isso acontecer, porque poucos conseguirão interpretar esse reloginho, o que isso significa, né? A gente está estudando isso, Alexandre, porque a gente não queria colocar o alerta em cor para não confundir com os alertas, com os alertas que existem hoje de variação de nível. Então, a gente está estudando um jeito de... Ou não pelo menos não aparecer o dado enquanto acontece esse tipo de coisa, tá? Mas isso está no nosso radar, a gente está fazendo... Vai tentar fazer alguma coisa para... não ficar só o reloginho, né? Porque confunde e realmente, de fato, passa despercebido. Obrigado. Não, acho que é por aí. Talvez, como a tabela já não apresenta o dado e a unifilar é um espelho da tabela, acho que a melhor solução, de fato, seja omitir o dado até que o dado tenha a qualidade para ser reapresentado. Exato. Perfeito. Obrigada. Bom, então,
é só fazer a soma, né? Acabei passando rápido aqui, mas se a gente somar os 40 do Atibaia, os 24 do Jaguari, o posto Carioba, naquele trecho ali do Piracicaba, perdão, deveria registrar algo na ordem de 60, 64 metros cúbicos por segundo, e nós estamos com 40 e pouco. Né? Então mostra que, de fato, esse posto não representa a realidade. Prosseguindo aqui, pediria para a Tainá passar o próximo. A câmera deu uma oscilada aqui, acho que já voltou. Bom, vamos dar uma olhadinha para o sistema Cantareira. Esses são os dados de ontem, a Sabesp fique à vontade também para complementar. No Cantareira, né? Até muitos devem ter acompanhado na imprensa uma preocupação, né, na bacia, principalmente do Paraná, sobre a questão hidrelétrica, né? Principalmente no mês de março, surgiram alguns alertas, do ponto de vista de quanto severa seria essa estiagem, essa transição de El Niño para Laninha. Havia uma projeção que os reservatórios do setor elétrico, não estou falando de abastecimento, do setor elétrico, sudeste, centro-oeste, né, que corresponde a 70% da geração nacional, chegaria aí em abril na ordem de 50%, né, que era não desejável, até porque, mais do que um cenário não otimista do ponto de vista de armazenamento hidrelétrico, a demanda, né, a gente está batendo recordes de consumo dia tras dia, principalmente aí com a retomada da economia, e claro que essas altas temperaturas, né, a gente tem batido muito recorde. Então há uma equação aí de muita demanda e chuvas que em algumas regiões de enchimento desses reservatórios não foram tão favoráveis. Mas no mês de março isso melhorou um pouco o cenário, e as previsões é que a gente, da ONS, né, do Operador Nacional do Sistema, é que a gente chegue do setor hidrelétrico ao final de abril na ordem de 60% de armazenamento ao final deste mês de abril. O cenário está mais otimista um pouco do que estava em março. Mas do ponto de vista de abastecimento, aí olhando para o Cantareira, né, para o sistema integrado, os patamares, evidentemente, para a gente estar acostumado com patamares muito inferiores, claro que uma situação de mais segurança hídrica. Agora, sempre importante lembrar que o Cantareira abastece nas bacias PCJ, algo como 19 municípios, e a bacia tem 76, né? Ou seja, tem mais de 50, em torno de 50 municípios, 40 e poucos, 50, que dependem de outros mananciais, né? Às vezes um pequeno córrego, água subterrânea, um pequeno reservatório, ou até vários reservatórios, como a casa da Indaiatuba, Citababa, Tapuari, Sumaré, Nordeste e outros, mas esses municípios acabam até sofrendo muito mais na estiagem do que aqueles que dependem das grandes calhas influenciadas pelo Cantareira, considerando os patamares aí. Então, o próprio consórcio, naquele alerta da estiagem que fez, tem muito esse olhar para os pequenos municípios, até médios municípios, que não dependem diretamente das grandes calhas, se é que a gente pode chamar assim, influenciadas pelo sistema cantarense, e esses acabam sofrendo até muito mais na estiagem, não só aqui no PCJ, no estado como um todo. Alguns municípios têm passado por dificuldades, principalmente nesses picos de onda de calor que saturam, né, o sistema de tratamento e distribuição, além da questão dos mananciais. Mas olhando para o sistema Cantareira, então os números que nós temos, né, ontem nós estávamos operando na faixa normal, né, com 78,1%, portanto, nessa nossa primeira reunião, vamos chamar assim, oficialmente da estiagem, né, que São Pedro respeita esse calendário, mas em abril, em tese, né, a gente inicia aí o período de estiagem com 78% de armazenamento do sistema Cantareira, evidentemente que traz uma tranquilidade para 2024, né, mas a gente sempre precisa ter um olhar plurianual, né, do ponto de vista de como serão as chuvas do próximo verão, para a gente conviver com 2025, os próximos anos, né? Então não dá para baixar as barras. O uso nacional é a mensagem sempre, né? E aí, só para comparar um pouco, esse ano com 78, o ano passado um pouquinho acima, 81, mas lembrar que esse 81, a gente precisa entender ele, claro que é 81, mas lembrar que nós tivemos janeiro e fevereiro muito chuvosos do ano passado, né? Então, essa não era a condição 2 meses, 3 meses antes de abril do ano passado, né? Tanto é que em 2022, nós tivemos aí o início da estiagem, né, nessa mesma data, aí, 2 de 4 de 2022, o sistema Cantareira com 45%, e para quem se relembra, né, se recorda,
A gente, inclusive, teve que pedir um volume extra aí para o PCJ, que acabou não sendo necessário. Então, mostra que, de fato, a cada ano tem sido um campeonato, mas sempre o que acontece no ano anterior traz as consequências para o ano seguinte. Portanto, essa visão plurianual da gestão do sistema é fundamental para a gente poder abastecer, né, os 3,5 milhões diretos aqui no PCJ e, além da Grande São Paulo, também chegando até 9 milhões de habitantes, sendo abastecidos pelo Cantareira, né? Mas, de afluência, estávamos com 34, quase 35 metros cúbicos por segundo de afluência, né? Com a transposição do Jaguari e do Paraíba do Sul para o Cantareira desligada ao longo de 2024, por motivos que a gente já discutiu aqui, e uma questão que fazia tempo que a gente não via é que o Jaguari está com 100%. Né? O Jaguari do Paraíba do Sul, inclusive, verteu, né? Eu recebi umas fotos esses dias do vertimento. Fazia muitos e muitos anos que o Jaguari do Paraíba do Sul não fazia vertimento devido ao atingimento da cota, né? Então, hoje está o relatório da ANA com 100% do Jaguari. Também é uma boa notícia, não só para a bacia do Paraíba do Sul, para o Rio de Janeiro, mas também, claro, que para as bacias do TCJ, porque garantem, em caso de necessidade, um patamar para transposição, né, do teto estabelecido para aqui o sistema Cantareira. Está sendo descarregado hoje para o PCJ 3,5, né, em virtude aí das vazões que nós pudemos acabar de ver, os relatos dos usuários. O último comunicado do DE é o número 13, hoje aqui é a primeira agora. O Jaguari com 0,25, o Cachoeira com 2,25 e o Atibainha com 1,5, totalizando aí 3,5 metros por segundo das descargas para o PCJ. A transposição para São Paulo, para o PCJ 3,5, né? Então está entrando 34, 35 no reservatório, e quanto está saindo? Está saindo 3,5 hoje para o PCJ e para São Paulo na ordem de 29, 68, 30, né? Teve alguns dias de março que essa vez chegou a transpor mais de 31, mas ainda dentro do limite, né? Eu lembro que o teto, nesse momento, quando a gente opera em faixa normal, é uma retirada de até 33 pela Sabesp, mas chegou a retirar aí 31 e alguma coisa em alguns dias do mês de março. Então essa é um pouco a situação. O sistema integrado da Grande São Paulo, que reúne todos os sistemas, inclusive o Cantareira, também reflete um pouco essa mesma proporção que a gente tem do Cantareira hoje para os anos anteriores, né? Então, neste momento, o sistema lá em São Paulo, da Grande São Paulo, com 80%, em 2023, 81%, e em 2022, como a gente já viu, muito mais seco, né? 59%, quase 60% da armazenamento. Está indo em patamares bastante seguros para o ano, vamos dizer assim, né? Eu consulto a Sabesp, acho que o Rafael, o Luciano estão aí conosco, se tem algum informe, alguma colocação do ponto de vista do plano de operação para esse ano da Sabesp. Bom dia e fiquem muito à vontade. Bom dia a todos. No momento, Alexandre, nós não temos previsão, né, para transposição, não temos previsão para transpor o volume, então, até o momento, a gente permanece da mesma forma. Tá? Não sei se o Rafael quer acrescentar mais alguma coisa. Bom dia a todos aí. Só queria complementar que como o sistema Cantareira está alto, né, está um nível bem razoável, né, para o período, a gente continua operando com a produção lá, o máximo que a gente consegue, lá no 31, né, que se puder, a gente está puxando para manter os outros sistemas, tá? Seria isso. Obrigado. Obrigado, Luciano, Rafael, pelos complementos, né, aí da Sabesp, do ponto de vista da transposição e da operação. Lembrar sempre, né, principalmente a imprensa, né, sempre pergunta quanto a gente consome por ano, né? Então, vamos ver, se nós estamos em 70, uma conta muito simplista, né? Se nós estamos em 78, depois nós vamos ver as previsões do sistema DEM, mas, em média, por ano, nesses patamares de retiradas entre o PCJ e a Grande São Paulo, a gente consome de 30% a 35% do reservatório, em média, né? Então, ou seja, nós estamos dizendo que, se chover zero daqui até dezembro, né, é um cenário pessimista, hipotético, improvável, mas vamos dizer que essa situação não aconteça. Uma simulação, meramente. Seria o 78 menos 30, 35, né? Então, que a gente teria ao final do período de estiagem para ir aguardar
as chuvas do próximo verão. Então, isso reflete um pouco, por isso que o reservatório opera em faixa normal, indicando, né, a situação, de fato, de normalidade de operação desse sistema. Né? O Felipe, acho que tinha pedido a palavra. Por favor, Felipe, à vontade. Não, Alexandre, só como você bem enfatizou, só para lembrar que nós estamos nesse patamar de 78,1%, mas que ano passado a transposição do Paraíba do Sul não funcionou o ano inteiro. Então, diferentemente do volume que foi alcançado em 23, a gente teve o funcionamento da transposição em 22, e que, como o SAAD gostava de reforçar, a transposição dava uma diferença aí de praticamente quase 20% do volume de reservação. Então, para alcançar esse valor sem ter transposição, sem nada, a gente está com valores bem consideráveis. Eu acho que uma situação, até então, para os municípios que são abastecidos pelo sistema Cantareira, bem confortável. Então, eu acho que é uma condição que a gente deve levar. E se a gente for observar, no ano passado, no período seco, a gente acabou chegando com, diferentemente lá de 22, quando as vazões baixaram até 25%, a gente no período seco, que foi aí lá para setembro, outubro, foram os níveis mais baixos, chegaram a 61%, 62%. Então, a gente está com uma condição bem mais favorável do que a gente tinha nos anos anteriores. Era só isso aí, Alexandre. Obrigado, Felipe. De fato, acho que a avaliação do diagnóstico situacional e as simulações apontam exatamente isso. Então, eu já pediria para a Iná passar para a próxima, que acho que é um pouco exatamente disso que nós estamos tratando aqui, né? Essa é a projeção do CEMADEM para este ano, que a gente está acostumado a dar uma olhada, né? Então, a gente tem as simulações aqui até setembro, né? Um pouco isso que o Felipe acabou de falar, o que esperar daqui para frente do Cantareira. Essas simulações usam 3 premissas, né? A premissa número 1 é que a Sabesp vai retirar o meio da faixa que ela tem autorizado, né? Então, se continuar na faixa normal, ela utilizaria o meio. Ela utiliza como premissa a transposição de março a setembro, transposição do Jaguari e Paraíba do Sul para o Atibaia do Cantareira, de 5,13 de média, apenas para quando o volume for menor que 60% do armazenado. E ela usa como terceira premissa uma média de descarga do período seco de 7 metros cúbicos por segundo do PCJ. Essa eu acho uma premissa muito conservadora, a gente sempre tem usado mais, e de 3,2, se eu não estiver enganado, para o período úmido de média. Então, essas são as premissas de simulação. Bom, se a gente olhar aqui para o gráfico, a gente tem a linha rosa, é o que a gente observou 2022 para 2023, né? Então, é o que de fato se observou. A gente chegou aqui em setembro, como o Felipe falou, na ordem aqui de 67% do sistema Cantareira do volume útil. Agora, vamos olhar para 2024. A linha roxinha até onde ela parou aqui, sem ser pontilhada, é o de fato observado, né? Essa simulação é do dia 11 de março, então ainda não capturou as chuvas ou as retiradas de 11 de março até aqui, ela para em 11 de março. Então, as linhas pontilhadas são as projeções. Se a gente olhar a linha mais escura, azul aqui, 79% em março, com essas premissas de retirada e chovendo 25% acima da média histórica. Daqui a pouco o Jorge Mercante e o pessoal da previsão vai nos ajudar a entender o que a gente tem para o futuro. Mas, se tiver uma precipitação 25% acima da média histórica, a gente chegaria em setembro na ordem de 79%. Patamar ainda bastante elevado, mas se a gente lembrar da última reunião, da última rodada de simulação do CEMADEM, ele, até porque as retiradas da Sabesp também estavam um pouco menores e tal, ele considerava que se chover 25%, a gente chegaria em 96% em setembro. Então, veja que a gente já caiu aí 20 e poucos por cento dessa simulação em termos de teto, né? Agora, se a gente olhar o pior cenário, seria o cenário com precipitações 50% abaixo da média histórica até setembro, lembrando sempre que, Jorge Mercante sempre nos lembra aqui, né? Que quando a gente fala de maio, junho, julho, né?
chover abaixo da média histórica, claro que não é positivo, mas não significa muita coisa, porque já são meses de muito baixa precipitação, né? Mas a gente teria aí, se a gente olhar o pior cenário, 40%, o cenário de 2020, que foi bastante crítico do ponto de vista de restrição de chuva, 50%, a gente teria um range aí de 40% a 79%, a 80% no mês de setembro. Claro que a gente sempre costuma colocar aqui meio no centro das simulações, então na ordem aí de 55%, 60%, mantidas suas premissas, é o que a gente espera para o próximo período de estiagem, né, lá para setembro, e os próximos meses a gente já vai conseguir enxergar nas previsões de CEMADEM até novembro, provavelmente, que é um encerramento, de fato, aí do período seco da gestão do sistema Cantareira, a gente entender o quanto a gente vai depender das chuvas do próximo verão para o olhar de 2025. Então, essas são as simulações que a gente tem aqui de CEMADEM. Como eu disse, são simulações, evidentemente, depende das premissas que se adotam, né? Acho que o professor José Anderson está pedindo a palavra, fique à vontade, professor. Bom dia, vocês conseguem me ouvir bem? Perfeitamente. Bom, essa é a minha primeira participação com áudio da CTMH e eu prometo que eu vou me esforçar para não atrasar o horário, porque as reuniões sempre têm funcionado muito redondinhas, então a ideia é contribuir. Alexandre, se possível, você repetir para mim o dado que você passou na tela anterior. Não é um dado da tela, mas é um dado enquanto estava na tela anterior, sobre a demanda anual do Cantareira, em porcentagem do volume, não é isso? Na ordem de 30% a 35%. Do ponto de vista histórico, isso é a queda do Cantareira. De 30% a 35% é uma queda histórica, não significa uma retirada bruta, né? Porque, entendi, é o resultado da diferença da saída em relação à entrada perene, né? O sistema tem uma entrada perene e a diferença, historicamente, é de 30% a 35%. Perfeito. Claro, só para complementar, professor, é claro que nessa equação aí tem as externalidades e, claro, aí tem evaporação, tem a afluência que vem do sul de Minas, então é só, vamos dizer, um dado matemático, se a gente olhar o início da estiagem e o final da estiagem, historicamente é isso que se consegue. Você expressou bem, é uma diferença histórica, né? Uma diferença de volume histórico. Perfeito. E essa pergunta das perdas, né? Percolação e evaporação, eu tinha ficado curioso também, mas resumi a pergunta nessa retomada, essa recapitulação desse dado que você passou. Muito obrigado, Alexandre. Pode prosseguir, por favor. Muito obrigado, professor. Você não atrapalha nunca, fique sempre muito à vontade. Sobre essa questão da evaporação, a gente já discutiu uma vez, não sei se o Rafael Luciano tem algum dado, né? Mas eu me lembro que a gente uma vez fez algumas estimativas